E nós seguimos aqui nesse especial Envelhecer Bem. Hoje vamos saber como é que o cérebro da gente envelhece. Estou recebendo aqui uma neurologista, a doutora Larissa Góes, bem-vinda. Obrigada, Ju. E o neurocirurgião, doutor Daniel Emereciano. Seja bem-vindo. Um prazer recebê-los aqui mais uma vez aqui no nosso podcast. É sempre um prazer. Então, o que é que acontece com o cérebro? O cérebro envelhece, a gente vê muita questão do esquecimento, né? Ai, tô esquecido. É o cérebro que já tá dando tilt aí em virtude desse passar dos anos. Todo mundo vai ter problema de esquecimento, desses déficits de memória. Essa queixa de memória, né, que você falou, eu acho que eu tô esquecida. Queixa de memória, essa queixa cognitiva é muito frequente no nosso consultório, tá? Quando o paciente vem se queixando de memória, na maioria das vezes a gente não vai se deparar com uma demência. A gente precisa ver que a nossa cognição, ela sofre muita influência do nosso estilo de vida. Então, são muitos fatores do nosso dia a dia que podem prejudicar a nossa atenção, a nossa memória e trazer alguns prejuízos ali, né, na nossa vida. Por exemplo, qualidade do sono. Né, interfere a má qualidade de sono, insônia, sono não reparador, transtorno de ansiedade, depressão, uso de medicações. Algumas medicações podem causar uma pseudodemência, uma falsa demência. Principalmente medicações para dormir podem acontecer, se não bem indicadas, se não bem acompanhadas. Falta de atividade física, dor crônica, como eu vou me concentrar se eu estou com dores articulares, dor de cabeça. Então, primeira coisa, avaliar todo esse contexto, inclusive alterações clínicas, uma anemia, distúrbios de tireoide, até infecções, sífilis, hepatite, HIV. A nossa cognição tem que ser muito bem cuidada. Aí, quando você fala em demência, o ponto-chave é entender que a demência neurodegenerativa, né, o Alzheimer, que é a demência mais comum no idoso, há o que é uma perda progressiva de neurônios. Né? Então, infelizmente, a gente ainda não consegue frear muito bem esse mecanismo. Então, o paciente vai ter perda de funcionalidade. Então, aquela queixa de memória, ela vai expandir para outros domínios, linguagem, orientação espacial, comportamento, vai ter alterações comportamentais e vai causar uma perda de funcionalidade. Então, aquelas habilidades que eu tinha vai começar a precisar de ajuda. Né? Então, a gente precisa separar o que é uma queixa cognitiva, os fatores reversíveis, para a gente poder avaliar se há realmente risco ou já é o início de uma demência. Hoje a gente vê, inclusive, pessoas jovens, né, com essas queixas. Muito, muito frequente. Mais do que você imagina, eu acho. E tem como prevenir? Se a gente puxar para esse lado da demência mesmo, do Alzheimer, tem como a gente prevenir isso? Perfeito. O Alzheimer tem um componente genético, né? O componente da idade. Quanto mais idoso, maior chance de desenvolver o Alzheimer. E isso a gente não vai conseguir mudar. Mas existem, sim, fatores que nós podemos modificar. São os fatores de risco modificáveis, que são os fatores de risco cardiovascular. Controle da pressão, diabetes, obesidade, colesterol, né? A parte das dislipidemias, sedentarismo, tabagismo. Então, se a gente melhorar essa parte, principalmente com o quê? Com atividade física, consulta regular, com check-up cardiológico. E uma coisa interessante, a escolaridade. Então, um país que investe na educação da sua população está minimizando o risco de demência para aquela população também. Doutora Larissa, qual é a diferença de uma demência que não é Alzheimer para o Alzheimer? Eu sei que existem vários tipos de demência, é difícil aí nessa definição. Vamos lá ver se eu consigo resumir para você. O primeiro passo é ver causas reversíveis de demência, tá? Então, demência, uma síndrome demencial, é um declínio cognitivo, tá? Que pode ter múltiplas causas, certo? Tem o grupo das degenerativas, como doença de Alzheimer, demência frontotemporal, demência na doença de Parkinson, certo? Em geral, as degenerativas vão ter o quê? Um acúmulo anormal de substância, que pode variar de acordo com o tipo de demência, que vai causar morte neuronal, certo? E um declínio cognitivo progressivo. Então, vai depender das alterações clínicas. Então, nós vamos avaliar como o declínio cognitivo está se manifestando, né? O Alzheimer, por exemplo, costuma iniciar pela memória, depois vai progredindo com outros domínios, né? A idade de início, tem várias características clínicas da avaliação cognitiva que nós podemos encaixar
em alguns tipos, né, de demência. Existe, por exemplo, demência por múltiplos traumatismos cranianos, que entra aí o neurocirurgião, uma demência por um acúmulo anormal do líquor no cérebro, né? Um mecanismo ali do líquor pode gerar uma hidrocefalia de pressão normal, que o tratamento é cirúrgico. Então, a demência, estudar a demência é uma área da neurologia, é um mundo amplo, não é só a demência de Alzheimer. E quando a gente vai para esse tratamento, quais são os tipos de demência que tem essa opção de fazer uma cirurgia? E a cirurgia, ela é curativa? Ela consegue frear essa evolução da demência? Tem cura? Bem, aí a gente está falando especificamente da hidrocefalia de pressão normal. Tá? A hidrocefalia de pressão normal ela foi descrita em torno de 1965 por Hakim, que é um neurocirurgião colombiano. E aí ele descreveu essa hidrocefalia de pressão normal como uma tríade com 3 sintomas principais. Uma alteração da marcha, tá? Uma alteração cognitiva, né? Um transtorno cognitivo e incontinência urinária. Tá? Não é obrigatório ter esses três sintomas, tá? Mas o paciente geralmente tem 2 destes associado a uma dilatação ventricular. E aí a gente tem que entender o que é o ventrículo e o que é dilatação ventricular. No cérebro da gente, nós temos espaços dentro do cérebro e esses espaços eles são responsáveis pela produção e pelo acúmulo de líquor, tá? Que é o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido é responsável pela proteção do nosso cérebro, tá? E também da medula, na coluna. Quando a gente tem um acúmulo exacerbado, né, desse líquido dentro dos ventrículos, esses ventrículos eles começam a dilatar. E aí essa dilatação ventricular, tá, ela gera alterações. Na hidrocefalia de pressão normal, como o nome fala, teoricamente tem uma pressão normal dentro dos ventrículos. A gente sabe que na fisiopatologia não é bem assim. Mas quando é feita a punção lombar para medir a pressão licórica no sistema licórico, a gente vê que a pressão é normal. E aí é um paciente idoso que começa a ter inicialmente uma alteração da marcha, uma marcha geralmente com a base alargada, que a gente chama os pés mais afastados um do outro, tá? Com passos curtos, e essa marcha a gente chama de uma marcha magnética. Tá? É como se o pé tivesse preso ao chão, tá? E esse paciente pode evoluir para uma alteração cognitiva, que na hidrocefalia de pressão normal, geralmente, ela vem com dificuldades em tomar decisões, tá? Então, prejudica a tomada de decisão do paciente. E esse conjunto, a gente realiza alguns testes para o diagnóstico e a gente consegue ver que esse conjunto de alteração da marcha com esse declínio cognitivo, dificuldade de tomar decisão, prejudica muito o paciente numa simples caminhada e você mudar o seu sentido da caminhada, né? A direção da sua caminhada. Então, e o paciente começa a ter essa dificuldade, mais uma dificuldade em relação à continência urinária, fica com incontinência urinária. Como eu falei, não é obrigatório ter essa tríade, tá? Pode ter algum desses sintomas relacionados a essa dilatação ventricular, que não é puramente uma dilatação ventricular em si, é uma dilatação ventricular desproporcional a uma atrofia cerebral, tá? Então, o cérebro, com a avançada idade, ele vai atrofiando e o ventrículo naturalmente vai ocupando o espaço, tá? Da massa encefálica que atrofiou, e o ventrículo vai dilatando para ocupar naturalmente o espaço. Nesse caso, o cérebro está atrofiado, só que essa dilatação está além da atrofia, tá? Então, ele dilata além e isso começa a gerar essas alterações. E por que se a pressão é normal, vai começar a levar a essas alterações, né? Então, a gente sabe que essa pressão, ela não é o tempo todo normal. Ocorre elevações dessa pressão, né, ao longo do dia, geralmente no período noturno, tá? E faz com que o líquor ele saia de dentro do ventrículo e vá para a substância cerebral, que é a substância branca periventricular.
tá? Então, do lado ali do ventrículo. E isso começa a gerar alterações, tá? Nas vias de transmissão de informações, geralmente para o lobo frontal, e começa a gerar, então, a sintomatologia. Bem, então, como é o diagnóstico? O paciente vai primeiro para o neurologista para investigar, né? A alteração cognitiva geralmente é o que chama mais atenção. E aí, a partir da avaliação do neurologista, geralmente vai solicitar ressonância, ver essa dilatação ventricular sugestiva, né? E a clínica que foge um pouquinho do Alzheimer, tá? Que foge também do Parkinson. O Parkinson traz dificuldade para caminhar, mas aí também não traz outras alterações. Na HPN não tem outras alterações que o Parkinson tem, como tremor, como hipomimia facial, tá? Então, na hidrocefalia de pressão normal, a gente pode, vamos dizer assim, se confundir com outras doenças como Alzheimer, Parkinson, demência vascular e outras demências, tá? Mas a gente tem que ter em mente que todas essas doenças são diagnósticos diferenciais e não podemos esquecer e pensar só na hidrocefalia de pressão normal se a ressonância vier sugestiva. O diagnóstico ele é clínico e radiológico. Então, o paciente tem que ter a clínica que eu falei, né, mais a alteração radiológica que eu havia falado também. E para ter o diagnóstico, então, o método de imagem, que a gente falou, mais a clínica. E a gente faz alguns testes antes. Um dos testes mais famosos é o TAP teste. E o TAP teste a gente retira uma quantidade de 30 a 50 ml desse líquor da coluna. Então, a gente punciona lá na coluna, retira 30 a 50 ml do líquor. E é feita uma avaliação motora e cognitiva do paciente antes da punção e após a punção, tá? Então, a gente avalia se com essa retirada o paciente vai ter melhora, principalmente do quadro motor, tá? Então, se houve melhora do paciente após a retirada desse líquor, é muito sugestivo de que esse paciente vai ser beneficiado com o tratamento cirúrgico. Se não for positivo, não quer dizer que não é HPN, tá? Mas a chance desse paciente ser beneficiado já é menor com o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é feito uma retirada contínua de líquor. E essa retirada contínua de líquor é feita ou por uma colocação de um catéter, tá, dentro do ventrículo, certo? Sim. Então, a gente faz uma incisão aqui no couro cabeludo, abre um buraquinho no osso e coloca esse catéter lá dentro do ventrículo. Comunicando esse catéter ventricular, a gente tem uma válvula. Imagina essa válvula como um portão de uma casa, tá? E esse portão ele traz uma dificuldade para alguém entrar dentro da casa. Então, se tiver muitas pessoas empurrando o portão, esse portão vai abrir, tá? E essa válvula é dessa forma. Se esse líquor ele está com uma pressão X sobre a válvula ela vai permitir a passagem quando vence a pressão de resistência da válvula, tá? Então, a pressão de resistência do portão. E esse líquor ele vai descer por esse catéter, passar pela válvula e vai para outro catéter que a gente conecta na válvula até a cavidade peritoneal, na barriga ou para o átrio do coração. Há também a possibilidade de fazer uma derivação da coluna, retirada do líquor da coluna, também vai um catéter da coluna até a cavidade peritoneal, tá? Só que aqui, para essa cirurgia aqui da coluna, geralmente tem mais riscos após a cirurgia. O paciente que tem hidrocefalia de pressão normal, ele é muito beneficiado com o tratamento cirúrgico. E o principal sintoma que melhora é essa alteração da marcha. Então, o paciente tem uma importante melhora da marcha. Também o declínio cognitivo melhora, mas varia muito de paciente a paciente. E a questão da urina, da perda urinária, a incontinência urinária, isso é o que geralmente não melhora tanto, mas também pode vir a melhorar. Então, essa é o transtorno cognitivo que eu lido, né? Que a neurocirurgia, os neurocirurgiões trabalham e tem um tratamento cirúrgico. Fugindo da hidrocefalia de pressão normal, aí é com Larissa. Só uma dúvida que ficou. Vocês colocam o catéter fica sempre no paciente? Fica para o resto da vida do paciente.
Lógico, não é uma cirurgia isenta de riscos, né? Então, toda cirurgia tem seus riscos. E é por isso que o diagnóstico tem que ser muito bem dado, tá? Então, tem que investigar bem a clínica, se é uma clínica que sugira essa hidrocefalia de pressão normal, tá? Se o exame de imagem também é sugestivo, então a ressonância, não adianta nada o paciente chegar com a ressonância, aí dizer, doutor, aqui disseram que é HPN, mas se ele não tem a clínica, nada vai adiantar, porque a cirurgia tem riscos. Então, é uma cirurgia que eu coloco um catéter na cabeça, tem risco de sangramento, tem risco de meningite, infecção, a gente pode ocasionar uma disfunção da válvula e ter que trocar a válvula e submeter o paciente a uma nova cirurgia. Então, tem vários riscos envolvidos no tratamento cirúrgico que só vai valer a pena correr esses riscos se eu tiver certeza de que o paciente tem hidrocefalia de pressão normal e que ele vai ser beneficiado com o tratamento. São pacientes idosos, na maioria? Na grande maioria, são pacientes idosos. Pacientes idosos. Eu já li algo de cirurgia para Parkinson. Tem também ou não? Tem sim. Mas antes da gente falar da cirurgia para Parkinson... Vamos entender o Parkinson. Vamos entender o Parkinson. Senão quem está em casa dá um nó na cabeça, que eu já estou aqui, eu confesso. Você não está sozinho, eu também estou aqui pensando, meu Deus, porque eu não me dediquei tanto nas aulas de biologia, de anatomia para conhecer, né, tudo. Mas você explica muito bem, doutor Daniel. Obrigado. Dá para a gente começar a visualizar ali o cérebro. Ele gosta dessa parte, né, de ensinar, e eu também estou aqui aprendendo com ele. Então, é muito comum, outra queixa comum é o receio, né? A gente está vendo uma população cada vez mais chegando em idades mais avançadas, e aí vai aumentar, sim, a prevalência das doenças neurológicas, das demências, nas doenças neurodegenerativas que acometem mais o idoso. Então, Parkinson entra muito bem aqui na nossa conversa. É muito comum a gente ver o quê? Doutora, eu estou tremendo. Eu vou ter Parkinson, eu tenho Parkinson. Né? Então, o tremor precisa ser avaliado como as outras queixas que a gente está conversando aqui hoje. Mas o sintoma principal do Parkinson, Juliana, não é o tremor. Não? Tu acredita nisso? Existe Parkinson sem tremor. E eu ainda digo mais, o tremor costuma ser o sintoma que menos incapacita o paciente com Parkinson. O sintoma principal da doença do Parkinson é a lentidão, é a bradicinesia, a lentidão dos movimentos, dificuldade em iniciar os movimentos, em abotoar uma roupa, em fazer atividades do dia a dia. Então, é preciso ter a lentidão dos movimentos associados a um outro sintoma, seja ele tremor, que costuma ser um tremor de repouso, tá? Ou a rigidez nas articulações. Então, aí a gente pode pensar num parkinsonismo, vamos falar hoje da doença de Parkinson. Existem também outros sintomas na doença de Parkinson, como a instabilidade do andar, a instabilidade postural, que aí, Daniel falou, precisa a gente, né, avaliar bem o paciente para poder ver a síndrome clínica que ele mais se encaixa. E existem até sintomas que vêm antes dos sintomas motores, que são os sintomas pré-motores, distúrbios do sono, perda de olfato, a hiposmia. Não é Covid, pode ser Parkinson. Não vou dizer, meu olfato está fraco, eu vou ter Parkinson. Não é bem assim. Mas alguns sintomas podem anteceder esses sintomas que a gente está mais acostumado. Então, distúrbio do sono, hiposmia, constipação intestinal. O intestino do paciente com Parkinson é mais lento, né, é mais difícil evacuar. Em anos antes pode acontecer isso. Quantos depressão, anos antes? 5 a 10 anos pode acontecer esses sintomas pré-motores da doença. Então, o Parkinson ele é mais complexo do que o tremor. E o tremor é um dos sintomas, tá, que pode ter, e existem as formas que não tremem do Parkinson também. Nesses sintomas iniciais, existem exames que podem antecipar esse diagnóstico? Na verdade, o diagnóstico de Parkinson é eminentemente clínico. Tá? Que responsabilidade, hein, para os neurologistas? Nós vamos utilizar, né, existem cada vez mais exames e estudo nessa área, sim, mas na prática médica, na prática clínica, a gente precisa ter uma história compatível. E ainda precisamos evoluir nas medicações que impeçam a evolução, né? Porque o nosso arsenal terapêutico ainda é muito sintomático, para controlar os sintomas e trazer qualidade de vida. E aí a gente volta para aquele ponto, Ju.
O que é que eu posso fazer, então, para impedir a evolução do Parkinson? Atividade física. Gente, atividade física, eu acho que nesse especial envelhecimento, não teve nenhum profissional que passou Sim. por aqui que não enfatizou essa questão da Isso. atividade física. É essencial. E a cirurgia, a gente vai chamar os nossos colegas, né? No meu caso, meu esposo, quando e alguns pacientes podem se beneficiar da cirurgia, mas não para a demência, que é o que a gente estava conversando do Parkinson. O Parkinson ele pode evoluir para uma demência, geralmente nos estágios mais avançados, mas para controlar mais os sintomas motores. O paciente já está usando muita medicação, já tem complicação do uso da medicação, já está difícil manejar. Então, a gente vai avaliar a possibilidade de uma cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Como seria essa cirurgia? Bem, o Parkinson, inicialmente, né, ele era uma doença cirúrgica. Tá? Na década aí de 1940 até 60, quando introduziu a levodopa, que foi a medicação que mudou os rumos do... Eu vou fazer um da doença do parêntese. Parkinson. A levodopa, a Juliana já estava... Não, quando você falou levodopa, na mesma hora eu lembrei do Dr. Tiago. Porque nas entrevistas que eu já fiz com ele, fala levodopa, levodopa. Porque o que é o Parkinson vai ser um transtorno, né, a morte dos neurônios que produzem a dopamina. Então, o pilar principal do tratamento é fornecer a dopamina com a medicação chamada de levodopa. Sei. Isso. E essa medicação surgiu em torno lá dos anos 60. E até lá, em 1940 até 1960, o Parkinson era tratado com tratamento cirúrgico. Tá? Então, quem tinha doença do Parkinson tratava cirurgicamente, mas para controlar o tremor do Parkinson. Tá? Então, era feita uma cirurgia estereotáxica, tá? Para fazer uma lesão no tálamo. E aí, a partir dessa lesão no tálamo, melhorava, tá? Esse tremor. Isso. E era uma lesão definitiva, tá? Com calor, e fazia essa lesão lá no tálamo. A partir de 1960, quando surgiu a levodopa, então deixou um pouco de lado o tratamento cirúrgico para o Parkinson. Até que depois, em meados de 80, voltou à tona, né, o tratamento cirúrgico devido aos efeitos colaterais da levodopa, né, de altas doses da levodopa. Então, isso levou o paciente a ter uma discinesia, e aí o tratamento cirúrgico com lesão de outra região, o globo pálido interno, né, foi realizado. Então, inicialmente lesão do tálamo para controle de tremor e depois lesão no globo pálido interno para controlar a discinesia ocasionada pela levodopa. E aí, em torno de 1900... E aí eu vou fazer outro parêntese, que a Juliana já está olhando para mim. A levodopa vai controlar a rigidez, a lentidão e o tremor. Sim. Porém, com o passar dos anos, o paciente vai precisando de doses mais altas e pode acontecer movimentos involuntários. Nós chamamos de movimentos coreiformes, como um movimento mais amplo, como uma dança, que os pacientes chamam. Então, ele sai daquela fase mais rígida, que incapacita, que ele não consegue andar, não consegue iniciar o movimento, mas ele entra numa discinesia, que são esses movimentos, né, no pescoço. E aí, nós entramos num cobertor curto, né? A gente quer tratar o sintoma do Parkinson, mas ele tem uma complicação. E aí é onde entra bem a cirurgia que Daniel está explicando para a gente. Então, a lesão do globo pálido interno vai aliviar, melhorar esses sintomas da discinesia e também da rigidez do Parkinson. E aí, por volta no início da década de 90, depois do marca-passo cardíaco, então se viu a possibilidade de criar um marca-passo cerebral, né? Então, um implante de um eletrodo cerebral para estimulação contínua, sem levar a uma lesão definitiva daquelas regiões. Tá? Então, começou a ser colocado eletrodos, guiados por estereotaxia também. O que é estereotaxia? Olha só. Pois é. A estereotaxia... Estou gostando a doutora Larissa está ajudando aqui na tradução. É que eu estou lendo seus olhos.
A estereotaxia é um aparato, né, que é feito para a gente calcular com a maior precisão possível, tá, localizações cerebrais. Então, a gente mapeia através de ressonância, através de tomografia, junta a imagem de ressonância, tomografia em um sistema, tá, para calcular a posição exata de onde a gente quer colocar o eletrodo. E essa estereotaxia é colocado um arco na cabeça do paciente, tá, para exatamente calcular direito a posição do catéter que a gente vai colocar, né? E aí, de acordo com a numeração que o sistema dá para a gente, certo? E aí, através dessa estereotaxia, imagine como é que era feito isso lá nos anos 1940, né, que não tinha ressonância, não tinha nenhum sistema, era tudo calculado à mão e feito com raio-x. E hoje a gente tem um aparato de tomografia, ressonância e todo o sistema, né, de computador. Bem, então, a partir aí de 1990, a questão do estimulador cerebral, né, depois do advento do marca-passo cardíaco. E aí, lá meados dos anos 90, início dos anos 2000, surgiu uma outra região para estímulo, né? Então, o ventre, o núcleo subtalâmico. Esse núcleo subtalâmico surgiu como uma região de lesão que a gente poderia melhorar os sintomas, tanto de tremor, que a gente precisava do tálamo, como também o sintoma de rigidez, tá, que a gente melhorava com o globo pálido interno. E aí, atualmente, o principal tratamento cirúrgico para Parkinson, né, é com a colocação desses eletrodos, que é um eletrodo, para você ter uma noção, de em torno de 1 a 1,5 milímetros de diâmetro. Então, bem fininho, tá? E é colocado, tem geralmente de 4 a 8 polos na ponta desse eletrodo, e é colocado em algumas dessas regiões. O paciente geralmente acordado, pode ser dormindo também, mas acordado durante o tratamento cirúrgico, e durante a colocação e estimulação no intraoperatório, a gente vê a melhora imediata do paciente. Existe um momento ideal para a realização da cirurgia? O paciente já foi diagnosticado com Parkinson, mas está bem no início. Já posso fazer a cirurgia? Ou tem um momento ideal para que essa cirurgia seja realizada? Geralmente é o paciente que já tem um diagnóstico e tratamento prévio de Parkinson, aí há 5 anos pelo menos de acompanhamento para Parkinson. É o paciente que já está fazendo uso de altas doses de medicação para controle dos sintomas do Parkinson, e ou ele está com muito efeito colateral das medicações, ou as medicações já não conseguem melhorar os sintomas dele. Aí é o paciente que é candidato ao tratamento neurocirúrgico. E o resultado da cirurgia? Você falou, logo na cirurgia a gente já percebe a melhora. E essa melhora é duradoura? Ou ele pode voltar lá na frente, essa evolução, né? Que a gente sabe que o Parkinson vai evoluindo. Isso. Então, essa melhora, né, depois é muito grande, a gente consegue reduzir bem a dose das medicações, mas ao longo do tempo, esse tratamento também vai se tornando insuficiente, vamos assim dizer. Pelo progredir da doença. Exato. E aí as medicações voltam a ter a necessidade de aumento de dose de medicação. E a mudança do eletrodo, sei lá, se tem como aumentar a frequência, mudar o local, também ajuda? Depois pode ser que esse paciente seja submetido de novo a uma outra cirurgia? Sim. A depender dos sintomas, né, a gente escolhe essa posição do eletrodo e aí ambulatorialmente a gente vai mudando frequência do impulso, amplitude do impulso. Isso é feito acompanhamento com o neurocirurgião, com o neurologista, para avaliar a melhora do paciente. Então, esse acompanhamento é contínuo, tá? Então, nunca vai ficar numa mesma voltagem, na mesma amperagem. Isso vai sendo ajustado a cada consulta, a cada avaliação pré e pós, para ver como o paciente estava e como está. E aí, se for necessário, são feitos ajustes. Se o paciente se foi colocado, um exemplo, se foi colocado inicialmente o eletrodo lá no tálamo para controle do tremor, mas o paciente agora está apresentando alterações como a discinesia,
né? Ou então a rigidez se tornou mais importante, pode pensar em mudar a posição desse eletrodo, colocar no núcleo subtalâmico, e às vezes é colocado de um lado e o paciente começa a ter mais sintomas contralateral e aí coloca-se do outro lado. É dinâmico, né, o processo. Antes, quando era feito a lesão térmica, não se podia colocar, fazer essa lesão bilateral, porque dava muitos sintomas no pós-operatório da lesão bilateral. Com o advento do eletrodo, né, essa estimulação pode ser feita bilateral e é feita em muitos casos bilateral. Ótimo. Tô pensando aqui, tremor, né? Nem todo esquecimento é Alzheimer. Todo tremor é Parkinson ou não? Eu falei para você que o Parkinson não é só tremor. E completando a frase, nem todo tremor é Parkinson, não é isso? Tem as características do tremor, né? A gente tem, por exemplo, o tremor essencial. O tremor essencial, eu já não vou ter os outros sintomas do Parkinson, lentidão, rigidez, vai ser mais concentrado no tremor. Então, o tremor do Parkinson costuma começar unilateral e progredir para o outro lado. Já o tremor essencial costuma ser um tremor bilateral, um tremor simétrico dos dois lados, um tremor mais do movimento, o Parkinson é um tremor mais do repouso, né? Existem tremores em outras doenças, como doenças de tireoide, né? Eu posso ter tremor. Um tremor fisiológico, o tremor fisiológico é um tremor que nós podemos ter até certo ponto não doentio, né? A gente pode ter um tremor fisiológico um pouco exacerbado, dependendo de um estresse, de uma ansiedade, certo? Então, a gente vai avaliar as características do tremor, tá? Para encaixá-lo em alguma dessas doenças. Tem outras possibilidades de tremor, não precisa já se desesperar. Quando a gente fala em idoso, tem um risco de queda, né? E a queda também pode ser muito grave se bater a cabeça, o idoso. Todas essas doenças, que a gente falou hoje, né? Doença de Parkinson, doença de Alzheimer, hidrocefalia de pressão normal, o paciente está com aquela marcha magnética presa no chão, não consegue coordenar os passos e cai. E o próprio envelhecimento, né? Que vai alterando aquela marcha, fica mais cautelosa, com mais medo, né? De falta andar. de exercício, falta de músculo, né? Também Exatamente. Predispõe às quedas. As quedas. E aí, infelizmente, é algo que do nosso dia a dia que nos entristece, né? Porque o paciente, a queda pode ser grave. Então, a queda pode dar lesões ortopédicas em vários locais, e aí a gente está falando do idoso, onde aumenta o risco de osteoporose, e o ganho de massa muscular vai ajudar tanto na independência dele no dia a dia, como proteger contra a osteoporose, para não ter fraturas, né? Fraturas de bacia, fêmur. E um dos casos mais graves, que põe em risco a vida eminentemente ali, que eu tenho que ligar para a Daniel, é quando tem um traumatismo craniano, né? Que eu acho que é um dos piores cenários, eu penso, para a queda. Todos são muito ruins, né? Mas a gente pode estar diante de uma emergência. E aí é quando nós precisamos realmente chamar o neurocirurgião para avaliar. E no idoso, de novo, a atrofia cerebral, né? Então, a atrofia cerebral aumenta o espaço entre o cérebro e o osso. Certo. E nós temos veias que saem do cérebro e vão para regiões mais centrais, que são os seios. Quando a gente pensa no seio sagital superior, que isso é uma veia grossa, tá? Que recebe outras veias que vêm do cérebro para aqui. Então, imagina que essas veias saem daqui e vêm para esse seio e formam uma ponte, tá? No idoso, quando o cérebro atrofia, o cérebro ele vai se afastar da calota craniana e essa veia vai ficar muito tensa. Então, em movimentos do cérebro dentro da caixa craniana após um trauma, né? Então, o idoso caiu, não batia a cabeça, mas ele movimenta rápido a cabeça. Brusco. Esse cérebro ele pode se mover lá dentro da caixa craniana e essa veinha sangrar um pouco, romper um pouquinho e sangrou. Aquele sangramento, às vezes, é mínimo inicialmente e na tomografia não mostra nada. Porém, esse sangramento gera uma reação inflamatória local e essa reação inflamatória vai gerando novos sangramentos, porque são formados neovasos, uns vasinhos mal formados na região que vão sangrar mais e esse novo sangramento gera inflamação, que gera a formação desse neovaso e assim por diante. E aí vira uma bola de neve e aí se forma um hematoma subdural, tá? Então, a gente tem o osso e entre o osso e o cérebro a gente tem 3 folhetos. Então, a gente tem em contato com o osso, tem a dura mater,
No meio a gente tem a aracnoide e em contato direto com o cérebro a gente tem a pia mater. Então o sangramento subdural acontece embaixo dessa dura mater. E esse sangramento vai expandindo e começa a dar sintomas geralmente após a segunda semana da queda. Então é o idoso que caiu há 2 semanas ou às vezes teve um trauma imperceptível que não levou em consideração e começa a ficar desorientado, começa a ter dificuldade para andar, aí a família leva no pronto-socorro, não lembra da história do trauma, aí começa a investigar, aí faz exame de sangue, exame de urina, acha alguma alteração e diz, não, é da infecção, e trata a infecção, mas não melhora. E aí, após tratar essa infecção, vão atrás de outras causas, fazem tomografia de crânio e veem e acham o hematoma. Então, geralmente é um idoso que caiu, começa a desorientação ou dificuldade para andar depois de 2 semanas, tá? 1 mês até, e inicialmente se investigam várias outras causas para tentar descobrir e não acha. Até provavelmente porque no dia da queda foi feita a tomografia e não tinha nada. Exatamente. Muitas vezes é feita a tomografia, até porque idoso, acima de 65 anos, pequenas quedas, é interessante realizar a tomografia, exatamente porque esse sangramento que pode ir acontecendo aos poucos, às vezes ele pode sangrar muito no dia da queda. Então, essa veinha pode romper mais fácil no dia da queda e sangrar demais. Então, o idoso é bom sempre ter um cuidado além e realizar uma tomografia de crânio após um trauma, pelo aumento da chance desse tipo de sangramento. E aí o tratamento é cirúrgico, na grande maioria das vezes. Tá? Então o paciente, se está com desorientação, está com dificuldade para andar, dificuldade de movimentar um lado do corpo, o tratamento vai ser cirúrgico. É uma cirurgia mais simples, mas é uma cirurgia em um idoso. O idoso é um paciente que geralmente tem mais comorbidades. Geralmente é um paciente que tem doença vascular periférica, é um paciente que tem hipertensão, diabetes, que pode ter. E aí isso aumenta os riscos cirúrgicos. Então a gente tem que ter todo um cuidado, né, pré-operatório e, lógico, pós-operatório para esse paciente ser beneficiado do tratamento cirúrgico, que geralmente o paciente melhora muito no pós-operatório imediato, tá? E tem uma boa recuperação. Ótimo. Orientações para esse idoso que caiu, né? Quais são os principais sintomas que eu devo observar com o passar do tempo? Isso que o doutor Daniel falou, aconteceu com a mãe de uma amiga minha. Ela tinha levado uma queda, tinha feito tomografia e acho que depois de 1 mês, foi detectado que ela estava com um hematoma na cabeça. Tem uns sintomas iniciais, assim, ou até já é recomendado, se a queda foi grande mesmo, procura um neuro depois de 2 semanas, ou não tem essa indicação? Não, o principal é, o idoso caiu, então tem que ir para o pronto-socorro. Tá? Tem que ser avaliado no pronto-socorro. No dia da queda mesmo. Isso, exato. Caiu, tem que ser avaliado no pronto-socorro para ver a real necessidade de uma tomografia. Às vezes não bateu a cabeça, nada, a gente orienta a observar. Não precisa fazer tomografia depois de 2 semanas, nem de 1 mês, porque a grande maioria não vai ter nada, tá? Mas observa, teve uma mudança, desorientou, do nada, está um pouco mais confuso, estava andando e agora está com dificuldade para andar, a gente vê que ele está com a força normal, mas para andar está mais difícil, é importante procurar atendimento. E assim, todo o quadro agudo, né? Então, em pouco tempo, de um dia para o outro, ou em torno de 1 semana, o paciente teve uma piora importante das funcionalidades prévias, o ideal é que se vá fazer a avaliação no pronto-socorro. Quadros agudos, o ideal é a avaliação no pronto-socorro. Eu sei que é ruim, o pronto-socorro é cheio, que aumenta a chance de... O idoso no pronto-socorro aumenta a chance de pegar uma infecção respiratória e tudo, mas é o melhor ambiente para uma avaliação mais rápida. AVC é comum em idoso? Bem mais comum no idoso, né? O idoso vai, na sua maioria, o AVC ele é isquêmico, né? É um entupimento de um vaso. E aí vem junto de doenças mais comuns nos idosos. Os fatores de risco para AVC, aí entra uma outra, abre uma janela enorme, né? Falar de AVC, poderíamos falar hoje o podcast inteiro. Mas é mais comum, sim, no idoso, tanto o AVC hemorrágico quanto o isquêmico, tá? E aí é onde entra o controle dos fatores de risco.
Tá? Então, o idoso ele tem mais chance de AVC por vários mecanismos, inclusive as demências. As demências vão ter alterações vasculares, acúmulo anormal de proteínas, que favorece a hemorragia cerebral no idoso. É mais comum no Alzheimer ter sangramento, nas demências degenerativas. Todas aumentam a chance, tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico. Olha aí, estamos chegando aí em 40 minutos de conversa, passa voando. Mas eu queria deixar aqui esse espaço para que vocês façam esse alerta final, esse aconselhamento, na verdade, que a gente está falando em envelhecer bem. Para envelhecer bem, o ideal é que desde cedo as pessoas já iniciem, né, esse processo, já se imagine lá na frente. Nós estamos envelhecendo. Com certeza, eu tô todo cuidando, momento. Isso. Eu estou cuidando agora, né? Então, para eu me tornar uma idosa funcional, tenho que cuidar, né? Tanto a parte física, para eu conseguir fazer meus afazeres domésticos, no trabalho, minha atividade física, eu tenho que me cuidar de agora, né? Em geral, são doenças crônicas. Quando nós estamos idosos e já não conseguimos mais fazer uma determinada atividade, aquele sintoma começou lá atrás e muitas vezes foi o quê? Negligenciado, certo? Não é lugar comum, não é porque todo médico diz que eu preciso fazer atividade física, mas é a forma que nós temos para ter uma qualidade de vida. E a gente está falando de qualidade de vida. Muitas dessas doenças têm cura. Não, a gente melhora o quê? A qualidade de vida. A gente consegue conviver com ela da melhor forma possível, certo? Lembrando que cada paciente evolui de uma forma, né? Eu não posso comparar uma doença de Parkinson em um exatamente como em outro paciente. Tem muita coisa envolvida. Fator genético, fator do estilo de vida, enfim, doenças associadas. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde para eu poder viver melhor, né? E algumas coisas a gente não consegue evitar de ter, de vir a desenvolver, mas outras a gente consegue sim, né? Lembrando, a nossa cognição precisa ser bem cuidada também, né? Então, vamos cuidar dela com carinho. Não adianta, estou esquecida. E o que é que eu estou fazendo para tentar melhorar? Será que não tem uma sobrecarga de trabalho? Será que eu estou me organizando bem, né? É tanta informação chegando a todo momento, né? Rede social, às vezes até dirigindo, que é um risco, mas às vezes chega no trabalho, a cabeça estava pensando em vários problemas, trabalho, então a gente faz todo aquele percurso, chega no trabalho e não sabemos nem o que se passou naquele percurso. Muitas vezes nem se dá conta, Nem né? se Só dá. lembra que estava em casa e chegou no trabalho, não passa de Então, mágica. isso vai acontecer com outras coisas mais importantes. Vai falhar em algum momento. E aí, a atividade física, ela libera neurotransmissores. Ela vai combater. Só com a mudança desse único ponto, eu estou melhorando transtornos psiquiátricos, eu estou melhorando qualidade de sono, não é isso? Estou combatendo depressão, ansiedade, melhorando o meu sono, melhorando minha atenção. A atenção requer um gasto energético. A gente tem que estar repousado para ter uma boa atenção. Como eu vou memorizar se eu não tenho atenção? Não é isso? E muita informação, muitas vezes, irrelevantes, que vem, que aparece, a gente ignora ali na rede social. E depois a gente tenta manter o foco num texto. Quantas vezes nós estamos tendo uma conversa com um parente, um conhecido, e ele está, assim como a Juliana, ávido por compreender, por entender, não só por ser jornalista. A gente vê que você gosta da área da saúde, você gosta de entender. Então, às vezes, a gente está conversando com uma pessoa, tem muitas interferências. Depois, a gente não vai lembrar de tudo aquilo. Então, se a gente parar para ver quantas vezes no dia a gente tem uma conversa franca, uma conversa que você focada quer aprender, ali, né? Então, depois você vai tentar lembrar, e a gente é uma máquina. Eu penso que nós somos uma máquina perfeita, mas precisa do seu cuidado. A gente tem um certo limite. Eu não posso querer dar conta de tudo. Vou falhar em algum momento se eu não tiver uma organização mínima, né? E tem muita gente que acha que tem esse superpoder, né? De dar conta de tudo, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso prejudica, a conta chega lá na frente. A conta chega. A gente tem que ter prioridades. Isso é um trabalho diário, uma busca diária, né? Eu lembro conversando com o meu professor, meu orientador, co-orientador no mestrado na Unicamp, eu fiz, professor, quase 80 anos, como que você consegue? Né? Eu, ali, né, fazendo o meu mestrado, ele fez, é uma busca diária. Né? O hoje tem que ser um pouquinho melhor que o ontem. Eu tenho que, hoje, o que é que eu vou poder fazer para me organizar melhor? Até porque a gente vê, nós não temos uma medicação mágica, quisera eu. Né? Todo mundo espera, né? Sim, essa pílula mágica. Aí a gente vê pessoas se automedicando.
Doutora, o que é que eu faço? Eu já estou tomando todas as vitaminas. Mas você fez uma avaliação? Você está precisando dessas vitaminas? Não está sendo desnecessária, né? Não está fazendo uma hipervitaminose? Existe, sim, demência por falta da vitamina B12. Existe, infelizmente, eu já me deparei algumas vezes. Nós corrigimos e há uma melhora importante. A gente avalia. Não adianta eu ficar me enganando, né? É muito mais fácil eu tomar uma vitamina... E achar que tudo vai ficar bem. A consulta é bem mais simples, né? Juliana está aqui, traz remedinho para sua memória. Eu não tenho, Ju. Eu não tenho. É um contexto, né? Lógico, a gente vai ver se não tem algo mais grave, né? Eu não posso deixar passar uma anemia grave, uma doença, né? Mas é muito mais amplo do que uma simples vitamina. Não estou criticando de forma irresponsável. Quando bem indicado, sim, mas com orientação, certo? A automedicação pode trazer outros prejuízos. E a gente está vendo isso dia a dia, certo? A busca por uma medicação mágica. Fui lá, doutora Larissa me passou uma medicação que não tenho. A gente vê muitas pessoas hoje tomando o Venvance, né? Achando que ali vai ter o foco na hora e está tudo resolvido. Sim. Com a medicação. Sim. E a causa daquela falta de foco? Eu estou combatendo? Ou eu posso estar piorando a ansiedade, piorando a insônia? Não é? Às vezes eu não consigo focar porque eu estou muito ansiosa. Dor, como eu falei. Então, vamos buscar um diagnóstico, pedir ajuda do neuropsicólogo, que trabalha muito, né, com a gente. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção? Ou a minha atenção está deficiente por outros motivos? Né? Tem que pesquisar, procurar e se olhar, né? Com carinho. E se cuidar com carinho. Doutor Daniel, quer acrescentar algo a mais? Não, acho que só entendermos que nós somos máquinas, né? Igual um carro precisa de manutenção. Se eu uso um carro para tudo, para colocar geladeira em cima, para levar para tudo que é canto, não faço manutenção do carro, ele vai ter 5 anos de vida. Se eu faço a manutenção e zelo, ele vai ter 10, 15 anos de vida útil, né? E assim é o nosso corpo. Se nós realizamos a manutenção e essa manutenção do nosso corpo tem que ser diária, né, com boa alimentação, com sono adequado, né, com atividade física, a gente vai conseguir ter a nossa vida útil prolongada. Mas se a gente não faz por onde, essa vida útil vai reduzir. E viver muitos anos. E viver bem. Com qualidade, isso, né? Viver bem. Exatamente. Né? A gente disse que pulou, o Daniel falando do estilo de vida, o álcool. Isso. O álcool é muito tóxico para os neurônios, né? Eu já tive alguns pacientes, minha memória não funciona. E bebendo diariamente. Eu posso desenvolver uma demência alcoólica. Mesmo uma dosezinha. Eu vi esses dias uma pesquisa do vinho, que as pessoas, o vinho faz bem, todo mundo tomando aquela sua taça de vinho todo dia. Vamos ver como que é essa taça, e lá no final, o resultado não foi bem esse, né? Eu já acho que vai comprometer minha atenção. É tanto que uma taça de vinho muitas vezes me impede de dirigir, né? Isso. Então, a conta chega. Eu costumo dizer que eu não tenho como tomar vinho, porque se eu tomar uma taça de vinho, eu apago. Onde eu tiver, eu durmo. Se eu tiver dificuldade para dormir, tomo um vinho e apaga. Então, tudo com moderação, né? Tudo com moderação. Ótimo, doutora Larissa, doutor Daniel. Que bate-papo gostoso, apesar de ser um assunto, assim, bem denso, complicado, amplo, né? Mas né? vocês explicam de uma maneira muito clara. E eu tenho certeza que a gente ajudou aí muita gente que está acompanhando essa semana do envelhecimento. Espero que sim, e a gente fica à disposição, tá? Voltem de sempre. Vocês, dos nossos pacientes que acompanham, que nos acompanham. É um prazer. Falar de neurologia... Neurocirurgia eu já não gosto muito. Agora, vocês falam em casa sobre neurologia? Ju, a gente veio conversando até aqui. Não tem como, a gente foi recepcionada difícil, pela nossa amiga, a gente estava no meio de uma discussão clínica. E é assim, não tem como, né? E foi ao acaso, né? Foi a faculdade inteira, ele vai mudar, eu quero neurocirurgia. E eu terminei me apaixonando pela neurologia e seguimos assim. É uma soma. Isso. Que bom. Obrigada, voltem sempre. Obrigado. E a gente prossegue ainda com esse especial Envelhecer Bem. E amanhã tem mais um podcast. Eu espero você aqui.